Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos analisar uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal. Decisão do Supremo no último informativo, no momento em que eu publico esse vídeo. Eu estou falando do informativo 1056. E nós vamos analisar aquilo que o Supremo decidiu na ADI 5.910. É uma decisão que trata de direito constitucional, direito administrativo, mas dentro desses temas, dessas disciplinas, os subtemas são honorários para a advocacia pública e execução fiscal. Bom, execução fiscal por si só já é um tema extremamente importante para os seus concursos, e nós estamos falando sobre honorários para os advogados públicos. Então, se você tem interesse nos concursos da advocacia pública, AGU, PGE, PGM, esse é um dos temas mais importantes que você pode enfrentar em provas, especialmente em provas subjetivas. Então, vamos analisar exatamente como eu faço aqui no canal há muito tempo. Vamos analisar a celeuma que o Supremo decidiu na ADI 5.910 a partir de uma situação que poderia muito bem estar na tua próxima prova dos concursos de procurador. Vamos analisar um eventual enunciado, um enunciado adaptado. Vamos lá, preste atenção aqui. Lei estadual disciplina o seguinte. Artigo 2º dessa lei diz assim: na cobrança de créditos do Estado, de suas autarquias e fundações, ficam os procuradores do Estado autorizados a não ajuizar execuções fiscais referentes aos débitos tributários e não tributários, ou dar prosseguimento nas execuções fiscais já em andamento, quando o valor atualizado do crédito inscrito em dívida ativa foi igual ou inferior a 1.000 unidades padrão fiscal do Estado. Então preste atenção que isso aqui é um dispositivo que estabelece a possibilidade dos procuradores do Estado não ajuizarem execuções fiscais ou simplesmente não darem prosseguimento às execuções fiscais que já estão em andamento a partir de uma alçada fixada em lei. Bom, muito bem. Parágrafo 5º dessa mesma norma diz assim: na hipótese de quitação da dívida, ou seja, hipótese de quitação de dívida em decorrência de meio alternativo de cobrança administrativa ou de protesto de título, então você está falando de quitação de dívida não judicial, ou seja, não de forma judicial, mas de forma extrajudicial. Nessa quitação de dívida extrajudicial, a lei diz que incidirão honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor total da dívida atualizada, destinados aos procuradores do Estado. Beleza. Perceba que a lei dispõe de honorários advocatícios destinados aos procuradores incidentes sobre quitação extrajudicial de dívida mediante cobrança administrativa. Então, nós não estamos falando dos honorários sucumbenciais decorrentes da atuação dos advogados públicos nos processos em que defende o Estado, sua administração direta ou indireta. Nós estamos falando de honorários incidentes sobre atuação extrajudicial, portanto, cobrança administrativa, cobrança extrajudicial, quitação extrajudicial. Muito bem, esse é o ponto. Dando continuidade ao enunciado, nós temos o seguinte: o governador do Estado ajuiza a ação direta de inconstitucionalidade para a declaração de inconstitucionalidade da norma, alegando que, então, o governador ele não quer que esses honorários sejam destinados aos advogados públicos, então ele vai lá no Supremo Tribunal Federal, ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade e praticamente alega o seguinte. Vamos lá. Primeiro, o Estado possui a execução fiscal como meio primordial de cobrança de dívida ativa, logo o meio alternativo previsto em lei é inconstitucional, constituindo sanção política. O governador está dizendo basicamente o seguinte, o Estado possui a execução fiscal como meio primordial de cobrança da sua dívida ativa. Se o Estado está cobrando isso de forma extrajudicial, mediante cobrança administrativa, que dá margem ao pagamento dos honorários aos advogados públicos por essa cobrança extrajudicial, esse meio alternativo de cobrança é inconstitucional porque o Estado já possui a execução fiscal. Isso, na verdade, é uma sanção política, no dizer do governador do Estado. Portanto, a norma é inconstitucional no momento em que estabelece uma cobrança extrajudicial daquilo que está inscrito em dívida ativa. O segundo argumento do governador diz o seguinte, o pagamento de honorários aos procuradores do Estado decorrentes de acordo administrativo usurpa a competência legislativa da União exatamente porque se trata de norma de direito civil e direito processual civil. Esse é o segundo argumento do governador.
O terceiro argumento do governador é o seguinte: o pagamento de honorários aos procuradores do Estado, decorrente de acordo administrativo, viola o regime constitucional remuneratório do subsídio. O quarto e último argumento do governador é o seguinte: o pagamento de honorários aos procuradores do Estado, decorrente de acordo administrativo, viola princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e isonomia. Então, o governador está dizendo o seguinte, que a cobrança extrajudicial daquilo que está inscrito em dívida ativa é sanção política, portanto inconstitucional, que os honorários pagos aos advogados públicos nessa cobrança extrajudicial usurpa a competência legislativa da União quando previsto em norma estadual, porque, nesse caso, a competência para legislar sobre direito civil e processo civil é da União. Diz que o pagamento desses honorários viola o regime constitucional remuneratório do subsídio, ao qual estão vinculados os procuradores do Estado, nos termos da Constituição, e viola também princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e isonomia. Você, se estivesse diante de um enunciado dessa natureza, dessa envergadura em provas da advocacia pública, seria chamado a analisar a constitucionalidade apontada ou as inconstitucionalidades apontadas pelo governador. Então, imagine que você está numa prova de segunda fase e é isso que você precisa resolver em termos de enunciado. Bom, vamos deduzir aqui que existem dois principais problemas que você deve analisar no enunciado. O primeiro problema está justamente no primeiro argumento do governador, que é o meio alternativo de cobrança daquilo que está inscrito em dívida ativa como inconstitucional, como sanção política. E se você analisar direitinho os itens ou as letras B, C e D, trata de problemas constitucionais apontados pelo governador no que diz respeito ao pagamento dos honorários aos procuradores do Estado. Então você pode sintetizar o problema do enunciado em dois prismas. O primeiro, meios alternativos de cobrança para aquilo que está inscrito em dívida ativa e os honorários aos advogados públicos e seu pagamento. Então, basicamente, são esses os dois pontos principais. Bom, antes da gente adentrar efetivamente na solução desses dois pontos, eu preciso que você perceba uma coisa que é muito importante e que embanana muita gente nesse tipo de questionamento. Vamos lá. Nós estamos falando sobre o pagamento de honorários aos advogados públicos decorrentes de cobrança extrajudicial. Então, nós não estamos falando sobre honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais são aqueles honorários pagos pela parte vencida no processo aos advogados públicos do ente quando o ente é vencedor da ação. Os honorários sucumbenciais estão previstos no artigo 85, parágrafo 19 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo diz assim: os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Perceba que honorários de sucumbência são os que estão regulados pelo artigo 85, parágrafo 19, que submete a lei, nesse caso, à sua regulamentação. Ou seja, eles estão previstos no parágrafo 19, artigo 85, e serão regulados nos termos da lei. Esses são os honorários de sucumbência, portanto, honorários decorrentes de atuação processual. Estamos aqui em sede administrativa, não em atuação processual. No caso em questão, os honorários que estamos tratando são honorários decorrentes de atuação administrativa, logo o fundamento legal do CPC não se aplica. O artigo 85, parágrafo 19, não se aplica. Se você quiser resolver essa questão a partir do que está previsto no artigo 85, parágrafo 19 do CPC, você vai errar. Esse é o primeiro ponto e a primeira premissa. Partindo dessa premissa, vamos analisar os dois problemas apresentados pelo governador. Primeiro, meios alternativos de cobrança de dívida ativa. Bom, o governador está dizendo o seguinte, o Estado possui a execução fiscal. Se ele possui a execução fiscal, que é prevista em lei e é o meio primordial de cobrança daquilo que está inscrito em dívida ativa, os meios alternativos de cobrança são inconstitucionais porque constituem constrangimento ilegal do devedor tributário para pagar os seus débitos tributários quando ele deve fazer isso via execução fiscal. Será que é isso mesmo? O Supremo considera assim os meios alternativos, portanto, inconstitucionais, como sanção política? A gente, para responder isso, precisa partir de duas premissas que o próprio Supremo Tribunal Federal estabelece no julgamento desses meios alternativos. A primeira premissa é a seguinte, a execução fiscal ela tem baixíssimo percentual de recuperação. Então, a taxa de sucesso das execuções fiscais é mínimo. Estima-se, estudo feito pela Procuradoria-Geral Federal, que apenas 1% dos valores cobrados em execução fiscal são efetivamente recuperados pelo Estado. Então, a taxa de sucesso da execução fiscal é baixíssima. Além disso, a execução fiscal é um procedimento judicial normalmente moroso, então existe uma demora considerável
nos atos processuais que implementam o impulso da execução fiscal. Além disso, o próprio Supremo diz, não sou eu que estou dizendo, que a execução fiscal ela acaba gerando uma situação que viola a isonomia e a livre concorrência. Bom, professor, essa parte da isonomia e da livre concorrência eu não entendi, vou te explicar. Repito, não sou eu que digo isso, é o próprio Supremo. Se você pega os devedores do Estado, se você pega os bons pagadores do Estado, os bons devedores, aqueles que pagam seus tributos em dia, eles pagam os seus tributos e, portanto, eles pegam recursos advindos da sua atividade empresarial, da sua atividade financeira, e, nesse caso, pagam seus tributos ao Estado. Os maus pagadores, os maus devedores do Estado, principalmente aqueles devedores contumazes, ao não pagarem ao Estado os seus tributos, eles ficam com aquele recurso financeiro à sua disposição para reinvestir no seu negócio e para contratar, comprar ou para negociar. O Supremo diz que os maus devedores, ou seja, aqueles devedores contumazes, os que não pagam ao Estado, eles acabam, nesse caso, sofrendo a execução fiscal. E como a execução fiscal tem uma taxa de sucesso muito pequena e, além disso, o processo é muito demorado, eles acabam violando a isonomia e a livre concorrência, ou a situação gerada pela execução fiscal viola a isonomia e a livre concorrência. Por quê? Porque os não pagadores do Estado vão, em tese, possuir mais recursos para as suas atividades financeiras do que os bons pagadores do Estado. O Supremo diz então o seguinte, os empresários devedores, mormente os contumazes, que não honram com suas dívidas, o que inclui as tributárias, perante o Estado, acabam gozando de um privilégio. Eles passam efetivamente a ter mais recursos e isso viola o equilíbrio isonômico e da livre concorrência nas atividades financeiras. Isso quem diz é o Supremo. Partindo dessas duas premissas aqui da execução fiscal, o Supremo ele tem admitido a constitucionalidade dos meios alternativos de cobrança, mesmo daquilo que está inscrito em dívida ativa, sem que isso seja considerado necessariamente sanção política. Eu vou citar 3 exemplos. O Supremo entende constitucional o protesto de CDA, isso foi na ADI 5.135, e na ADI 5.925 o Supremo entendeu constitucional a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, e o Supremo entendeu constitucional a averbação de CDA em registro de bens e direitos em fase anterior ao ajuizamento da execução fiscal. Todas essas decisões eu já analisei aqui no canal em vídeos anteriores. Muito bem, o Supremo, portanto, tem, em razão dessas premissas aqui, que meios alternativos de cobrança daquilo que está inscrito em dívida ativa não representam necessariamente, a princípio, sanção política e, portanto, não estão carregados a princípio de inconstitucionalidade. É preciso que haja desrespeito a algum direito fundamental nesse meio alternativo para que efetivamente o Supremo possa encará-lo como sanção política, como, por exemplo, a indisponibilidade administrativa de bens do devedor. O Supremo entende que esse meio alternativo é sanção política. Mas o protesto de CDA não, a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes não, a averbação de CDA em registro de bens e direitos em fase anterior ao juizamento da execução fiscal também não. Então, o que o governador disse, que o meio alternativo, nesse caso, a execução fiscal, por si só, é inconstitucional, justamente porque se trata de sanção política no sentido de constranger o devedor ao pagamento do débito tributário, isso não é necessariamente verdade. O Supremo ele admite meios alternativos à cobrança daquilo que está inscrito em dívida ativa, sem que necessariamente se tenha que ajuizar a execução fiscal. Então, primeiro ponto aqui, primeiro problema apresentado pelo governador, definitivamente resolvido. O segundo problema passa pelo pagamento de honorários aos advogados públicos. E aqui nós vimos o seguinte: existem os honorários de sucumbência, que estão previstos no artigo 85, parágrafo 19 do Código de Processo Civil, e existem esses honorários que estamos discutindo no vídeo, que são honorários decorrentes da atividade administrativa, da cobrança administrativa por parte de procuradores. Vamos analisar o que o Supremo montou em termos de jurisprudência acerca dos honorários sucumbenciais, portanto processuais, e vamos ver o que deles podemos aproveitar para os honorários decorrentes dessa atividade administrativa. Vamos lá. O Supremo tem assentado a constitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para procuradores do Estado, não vislumbrando nisso ofensa nem ao regime de subsídio, nem violação aos princípios da moralidade, razoabilidade e isonomia, e nem usurpação de competência da União para legislar sobre direito civil e processo civil. Então perceba que aqui estão os outros argumentos do governador. Vamos analisar cada um deles. No que diz respeito aos subsídios, que é o regime remuneratório previsto na Constituição Federal
para o pagamento da contraprestação pecuniária dos advogados públicos, tanto federais quanto estaduais, o subsídio ele é delimitado na Constituição Federal não só para a Advocacia Geral da União, mas para as Procuradorias de Estado e Procuradoria do DF também. Nesse ponto, o Supremo entende que o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais por esses profissionais, devidamente previsto em lei, é compreendido como parcela remuneratória devida a advogados em razão do serviço prestado, que recebe tratamento equivalente a vencimentos e subsídios. O Supremo não vê nenhuma inconstitucionalidade e nenhuma infração ao regime constitucional de pagamento via subsídio pelo recebimento dos honorários de sucumbência aos advogados públicos, pelos advogados públicos. Por quê? Porque os honorários, nesse caso, eles estão previstos em lei, eles são verbas destinadas aos advogados públicos e que nós vamos ver daqui a pouco se submetem ao teto. O Supremo confunde a própria ideia dos honorários à ideia de vencimentos e subsídios. Vale lembrar que o regime de subsídios ele foi criado para evitar com que os vencimentos às remunerações dos servidores públicos eles fossem agregadas o principal a vários penduricalhos, de forma que, num determinado momento histórico, ninguém sabia mais o que era principal, ninguém sabia mais o que era penduricalho, os penduricalhos eles eram incorporados aos vencimentos e daqui a pouco os servidores estariam acumulando ali vencimentos que eram muito superiores à contraprestação inicialmente prevista para o exercício das atribuições daquele cargo. Não é o que acontece com os honorários, por isso que o Supremo não vê nenhum tipo de ameaça ao regime constitucional por subsídio e o Supremo confunde a própria ideia de subsídio ao recebimento dos honorários também. Outro ponto importante na jurisprudência do Supremo no que diz respeito aos honorários pagos aos advogados públicos é a expressão remuneração por performance. A expressão remuneração por performance nos remete à materialização do princípio da eficiência, princípio constitucional. O Supremo, nos termos da Constituição, estabeleceu que não há vedação de honorários sucumbenciais aos advogados públicos. Pelo contrário, esse pagamento está intimamente relacionado ao princípio da eficiência. Eficiência na modalidade remuneração por performance. Nesse contexto, o Supremo consignou que, no modelo de remuneração por performance, quanto mais exitosa a atuação dos advogados públicos, mais se beneficia a Fazenda Pública e, por conseguinte, toda a coletividade. Afora isso, ressaltou que o regime de subsídios apenas repele os acréscimos injustificáveis de espécies remuneratórias ordinárias devidas em decorrência do trabalho normal do servidor a ele submetido. Essa parte aqui sobre os subsídios eu expliquei agora há pouco, e no que diz respeito à remuneração por performance, o recebimento dos honorários, nos termos do que entende o Supremo Tribunal Federal, materializa o princípio da eficiência. Muito bem, importante ainda lembrar que o Supremo fixou tese acerca dos honorários da advocacia pública no sentido de que é constitucional o pagamento dos honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição, portanto, o teto constitucional. Então, o que é que nós vimos até agora sobre honorários sucumbenciais? Eles não violam o regime do subsídio, o regime remuneratório constitucional do subsídio, eles não violam princípios constitucionais, pelo contrário, eles materializam o princípio da eficiência a partir da ideia de remuneração por performance, e nós vimos que o Supremo ele submete os honorários da advocacia pública ao teto constitucional, com muita razão, porque, embora os honorários eles não sejam verba paga pelo Estado, mas pelo vencido na ação contra o Estado, eles só são recebidos em decorrência da atividade pública e, portanto, se submetem com muita razão ao teto constitucional. Muito bem, nós vimos tudo isso aqui para os honorários sucumbenciais, aqueles honorários que são pagos em razão da atuação dos advogados públicos no processo. O que eu preciso te dizer é que o Supremo ele trata da mesma forma os honorários sucumbenciais e os honorários que são pagos aos advogados públicos por uma atividade extraprocessual, extrajudicial, portanto, administrativa. Honorários decorrentes de acordos administrativos. O Supremo, em duas oportunidades, reconheceu a constitucionalidade desse tipo de pagamento de honorários a procuradores de Estado. Ele fez isso na ADI 597, reconhecendo a constitucionalidade do pagamento de honorários decorrentes de acordos firmados a partir da atuação dos advogados públicos e procuradores do Estado do Piauí, e ele também fez isso, reconheceu a constitucionalidade, nesse caso, dos honorários pagos por particulares em razão da adesão aos programas de recuperação fiscal em qualquer circunstância, pagos aos procuradores do Estado do Ceará. O Supremo, nessa oportunidade aqui, tratou os honorários decorrentes dos acordos administrativos firmados com o Estado, honorários pagos aos advogados públicos, portanto, aos procuradores estaduais no caso,
da mesma forma que tratou os honorários sucumbenciais. Então a parte mais importante desse vídeo é você entender que tudo aquilo que eu falei para honorários sucumbenciais até agora, o Supremo aplica para os honorários decorrentes dos acordos administrativos. Não violam, nesse caso, o sistema remuneratório constitucional do subsídio, nesse caso materializam o princípio da eficiência a partir da remuneração por performance, se submetem ao teto, tanto os sucumbenciais quanto os honorários ditos extrajudiciais. A usurpação de competência legislativa da União, como nesse caso um dos argumentos trazidos pelo governador, o Supremo entende que as normas estaduais que tratam sobre honorários pagos aos seus procuradores, tanto no que diz respeito efetivamente aos honorários sucumbenciais, quanto no que diz respeito aos honorários por atividade extrajudicial, extraprocessual, elas não violam a competência legislativa da União para legislar sobre civil e processo civil. Pelo contrário, essas normas elas estão conjugadas à disciplina federal da Lei de Execução Fiscal, quando tratam efetivamente de execução fiscal, como é o caso do enunciado, e também da Lei 13.327, que é justamente a norma que prevê o pagamento dos honorários aos advogados públicos federais. E nesse caso, quando fazem isso sobre a cobrança de dívida ativa e os consecutários legais, existe a declaração de constitucionalidade do Supremo naquilo que decidiu a Suprema Corte na ADI 6053 do Distrito Federal. Portanto, no dizer do Supremo, não há usurpação de competência legislativa da União quando o Estado ele regulamenta o pagamento dos honorários sucumbenciais ou extraprocessuais aos seus procuradores. E como última hipótese aqui de tratarmos daquilo que existe acerca desse enunciado, ou seja, dos questionamentos do governador acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma que estamos analisando, a que prevê o pagamento de honorários aos advogados públicos em decorrência de atuação extrajudicial, nós temos a manifestação da Advocacia Geral da União nessa ação direta de inconstitucionalidade, e eu reputo essa manifestação muito importante, principalmente para você que tem o interesse de fazer os próximos concursos, de prestar os próximos concursos da AGU, advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional. Muito bem, a AGU disse nessa ADI o seguinte, trata-se de medida que se mostra eficiente do ponto de vista da arrecadação tributária. Que medida? A medida, nesse caso, extrajudicial de cobrança administrativa, uma vez que a execução fiscal, além de apresentar alto custo e reduzido índice de recuperação dos créditos públicos, contribui para a sobrecarga de processos do Poder Judiciário. A manifestação da União meio que sintetiza todos os argumentos que eu levantei até agora. Além de viabilizar a concretização do interesse público consistente na satisfação do crédito fazendário, a cobrança extrajudicial também é benéfica para o próprio contribuinte, uma vez que ele não suporta os ônus e despesas inerentes à execução fiscal. A disposição questionada contempla mecanismo de incentivo aos procuradores estaduais pelo êxito e mérito no desempenho de suas atividades. Aqui ele fala dos honorários, servindo de estímulo à adoção, por tais agentes, de modelos mais eficientes na cobrança de créditos públicos. Resta atendido, destarte, o interesse público na medida em que se valoriza o esforço dos procuradores mediante verba privada suportada pelo inadimplente, o qual se submete, por ato próprio, ao dever de pagar os honorários advocatícios para obter a quitação de seus débitos de forma não litigiosa. A retribuição conferida aos procuradores estaduais pelos resultados obtidos na esfera extrajudicial deve ser de fato equivalente àquela que lhes é devida em decorrência de atuação perante o próprio Poder Judiciário. Aqui a AGU faz um paralelo entre os honorários de sucumbência, portanto processuais, com os honorários previstos na atuação extrajudicial. Trata-se, em síntese, de incentivar tais agentes públicos a utilizar os instrumentos que se revelam mais efetivos para a cobrança dos créditos públicos, sem que se desestimule o emprego dos meios alternativos de natureza administrativa. Finaliza a AGU dizendo o seguinte: como se percebe, os honorários advocatícios em questão nada mais são do que um encargo previsto em lei, cujos valores são revertidos por decisão do próprio ente federativo para os agentes que atuam na recuperação dos créditos públicos. E aqui finaliza a manifestação da AGU, meio que sintetizando tudo aquilo que eu falei para os senhores e senhoras no vídeo. Então, no que diz respeito aos argumentos do governador acerca, nesse caso, da inconstitucionalidade do meio extrajudicial de cobrança daquilo que está inscrito em dívida ativa, nós vimos que não procede. No que diz respeito ao pagamento dos honorários, usurpar a competência legislativa da União, vimos que não procede. No que diz respeito aos honorários violarem o regime constitucional de subsídio, vimos que não procede.
E no que diz respeito aos honorários violarem os princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e isonomia, nós vimos que não procede, pelo contrário, o Supremo entende que o pagamento dessa verba materializa o princípio da efetividade, o princípio da eficiência, perdão, não efetividade, o princípio da eficiência, princípio constitucional da eficiência, ligado à ideia de remuneração por performance. Então está aqui, nós acabamos de contra-argumentar todos os pontos apresentados pelo governador e assim deveria ser sua resposta numa eventual segunda fase, se esse for o enunciado que você tenha que enfrentar. Então, importantíssima ação direta de inconstitucionalidade 5.910 no Supremo, último informativo 1056, trata sobre direito constitucional, administrativo, honorários da advocacia pública e execução fiscal, portanto, tem tudo para ser cobrado nos próximos concursos da advocacia pública. Espero ter te ajudado com mais essa, forte abraço e até os nossos próximos encontros.